Boa noite. Boa noite a vocês aqui presentes e também boa noite aos nossos amigos da TV Harmonia que nos assistem. O tema que nos foi dado hoje foi Na Esfera da Palavra. É um tema extraído do livro Instruções Psicofônicas. Foi uma mensagem extraída deste livro que é ditada pelo espírito de André Luiz e psicografada por Chico Xavier. Então, essa mensagem, que foi em 1954, que foi recebida numa reunião mediúnica, em Pedro Leopoldo, que lá tinha um grupo que Chico Xavier fazia parte como médium, onde ele atendiam primeiramente aos espíritos sofredores e depois recebiam algumas mensagens de espíritos mais evoluídos ou mentores também espirituais. E numa dessas reuniões, André Luiz, aquele que nós todos conhecemos, que foi que psicografou também o livro, psicografou não, ditou o livro Nosso Lar, psicografado também por Chico Xavier. Então, nessa noite, quem trouxe a mensagem foi André Luiz. E a mensagem que André Luiz trouxe em 1954, hoje para a gente também não é novidade, porque ele falava sobre os cuidados que devemos ter com a palavra. Quando ele fala sobre na esfera da palavra, ele logo começa a sua mensagem falando citando que uma palavra delituosa foi lançada, projetada no mundo. E essa palavra que foi projetada, ela era uma palavra maledicente. Então, criou a maledicência e com a maledicência gerou as calúnias, gerou sofrimento, gerou mentiras, gerou sentimentos, perturbações. E dessas perturbações e sofrimentos também geraram guerras, ruínas e dores. E até mesmo a morte. Então, André Luiz, nessa mensagem, eles nos chamam a atenção do bom uso da palavra. Como a palavra bem conduzida pode salvar, pode ajudar, e como não bem conduzida, mal conduzida, ela pode até destruir. Destruir lares, destruir vidas, destruir pessoas. E quem sabe até um chefe de Estado pode promover uma guerra. Então, o que temos, então, na mensagem de André, é o cuidado com a nossa palavra, com que falamos. E eu gostaria de falar para vocês que no livro O Roteiro de Jesus, que é psicografado pelo irmão X, ele também conta uma história em que Tiago, que é um dos apóstolos de Cristo, e Matias, que seria o substituto de Judas Iscariotes. Judas, todo mundo lembra, que foi aquele que traiu Jesus com um beijo. Então, eles dois estavam andando por Jerusalém, descendo por uma estrada, saindo de Jerusalém, e nesse momento em que eles se encontravam andando, contemplando toda aquela natureza, eles perceberam que no caminho tinha um lugar que era muito parecido com o caminho que Jesus, na verdade, o local onde Jesus foi traído por Judas. Eles perceberam que naquele lugar era um lugar onde Jesus, parecido com o que Jesus meditava, parecido com aquele que Jesus falava com as pessoas, e eles ficavam esperando, as mensagens de Jesus, e que lembraram que naquele momento também, fazendo uma regressão, lembrando do passado, eles perceberam o quanto Judas tinha sido tão ingrato. Essas eram as palavras dele, de Tiago e Matias. Começou a travar um diálogo, onde eles diziam que aquele local lembrava toda a traição de Judas, do momento em que Jesus estava lá com as pessoas
e que vieram os soldados pedindo para que Judas sinalizasse quem era Jesus. E Judas sinalizou com um beijo. Eles lembraram disso e começaram a falar o quanto Judas era mercenário, na opinião deles, é um mercenário, era um egoísta, que por conta de Judas, eles tinham passado por tantos problemas, que ele tinha conseguido que Jesus fosse morto numa cruz, por conta do ato de Judas, que ele foi e conseguiu que eles passassem por tanto martírios. E nessa conversação em que eles estavam falando de Judas, até no momento fazendo um julgamento sobre Judas, eles também lembraram que João, também o apóstolo João e Pedro, quando conversavam entre si sobre o que Judas tinha falado, eles pediam para que eles tivessem mais um pouco de caridade, de bondade e de tolerância com o ato de Judas. Dizia que Judas tinha errado, tinha fraquejado, mas que ele, Pedro, mas João, eram testemunha que Judas também tinha se arrependido, que Judas também tinha sofrido com o que ele fez. E que essa responsabilidade do Calvário, do sacrifício, da cruz, que não se colocasse tanto em cima de Judas, porque Judas tinha se arrependido e chorado. E todo mundo sabe também qual foi a consequência de todo aquele remorso, de que todo aquele sofrimento que Judas passou, que foi depois o suicídio. Então ele disse assim, já tinha sido, que Judas já tinha, só o remorso, o arrependimento já tinha valido. Mas o próprio Tiago, que João falava essas palavras, ele dizia assim, não tem advogado para Judas. Não tem advogado para Judas. Porque se ele fez, ele tem que pagar. Ele tem que ir para onde ele quiser, mas ele tem que pagar. E quando Tiago está com essas palavras, mas Matias, eles de repente viram uma figura. Eles viram uma figura humana resplandecente. E você está vendo o que eu estou enxergando, Matias? E Matias, sim, é o mestre, é o Senhor. E foram se aproximando e viram que era Jesus. Que Jesus se aproximava. E quando eles viram, eles ajoelharam e disseram, Senhor, és tu? Sim, sou eu, Tiago e Matias. Aí ele, o que queres que nós façamos? Aí se ajoelharam, se emocionaram com tanta luz, com tanta bondade resplandecente. Eles se emocionaram e se ajoelharam e disseram, o que é que queres que eu faça? E Jesus disse, ficou em silêncio e eles, o que é que queres, Senhor? Que eu volte contigo para Jerusalém e que eu comece a falar? E Jesus disse, não posso voltar agora para Jerusalém, Judas. Não, Tiago, porque eu estou descendo agora para fazer o auxílio a Judas. Eu estou descendo aqui agora para ajudar, para buscar resgatar Judas, que também é meu irmão. E Tiago, quando lembrou do que ele estava falando, o julgamento que ele estava falando de Judas por ter feito o que fez com Jesus, e que o próprio Jesus estava se preocupando e sair em seu auxílio, Tiago, envergonhado, voltou para Jerusalém. E essa volta de Tiago para Jerusalém, ele sentou-se nos seus aposentos e nesse instante, a partir daquele momento, ele começou a escrever a Epístola de Tiago. A Epístola de Tiago está escrita no Novo Testamento, na Bíblia. E o que é que tem dizendo nessa epístola? Tem muita coisa, mas entre elas, que serve para a gente essa noite, é que lá, há 2000 anos atrás, que Tiago escreveu que a língua, para ter cuidado com a língua,
isso mesmo que André Luiz, em 1954, também veio falar com a gente. Tiago disse assim, os cuidados que devemos ter com a língua, porque a língua é como um fogo, um pequeno fogo. Ela é um órgão muito pequeno, que como uma talisca de fogo, um grande bosque incendeia. Então, há 2000 anos atrás, Tiago já estava lá dizendo, cuidado com a língua, porque ela é um pequeno órgão que um tão grande bosque incendeia. E nós vemos a todo instante que por causa de uma palavra que se diz, que é uma palavra infeliz, quantas vidas estão em sofrimentos? Quantas pessoas estão em dor por causa de uma palavra que não foi apropriada, que inventamos, que falamos sem pensar, que causamos a dor? Porque as palavras, elas não é faca, mas elas cortam. E nós também falamos pelo olhar. Quantas vezes só o olhar nos faz tremer, nos fere, porque são palavras, e palavras é algo que nós devemos ter cuidado. Ter o cuidado para que a gente não caia na questão de causar ao outro sofrimento. E Tiago também não ficou por aí. Ele disse o seguinte, que aquele que se diz cristão, que se diz religioso, que saiba refrear sua língua. Que aquele que se diz religioso também refreia sua língua. Porque você pode pensar que eu me digo espírita e sou uma pessoa que não refreia a minha língua. Se eu não refreio, se eu continuo, mesmo conhecendo o Evangelho de Jesus, mesmo conhecendo que eu devo as leis morais do Cristo, e eu não tento, pelo menos, refrear a minha língua, eu não posso. Eu tenho que ter cuidado em dizer que eu sou religioso. Porque ele também diz que o homem é capaz de refrear, de colocar um freio na boca de um cavalo selvagem, e com esse freio no cavalo selvagem, ele consegue frear todo o corpo do cavalo. Com o freio que ele bota na boca de um cavalo selvagem, ele consegue frear todo o seu corpo. Mas o homem até hoje, nem eu, nem você, nem ninguém aqui encarnado na Terra conseguiu refrear a língua. Porque ele também diz que aquele que diz que conseguiu fazer isso, que é um homem perfeito. Só Jesus, não é, que esteve aqui na Terra, que é o Espírito perfeito, mais perfeito que a Terra já recebeu. Mas a questão da palavra não fica por aí. Porque se a gente for olhar tantos e tantos provérbios que se tem sobre a palavra, ficaria aqui a noite toda falando. Mas, e quando eu cheguei aqui também, eu até percebi que o que estava exposto aqui também falava muito sobre palavras. Propositalmente, né, por causa do tema. E quanto de provérbios, quanto de frases sobre o cuidado que a gente tem que ter com a fala. E não fica só por aí. Porque o que aconteceu há 2000 anos, ou depois de 2000 anos, porque antes disso, Salomão também, nos provérbios, falava muito sobre a questão da palavra dita ao próprio tempo. André Luiz nos fala também do cuidado por conta do que a gente expressa. A palavra é como se fosse um cartão de visita. Você expressa aquilo que você é, porque você verbaliza o que é o seu pensamento. Então, quando nós não temos essa vigilância com o que conversamos, com o que falamos, nós também podemos cair na obsessão.
Porque as palavras criam uma ambiência, uma vibração ao nosso redor. Nós vibramos aquilo que falamos. Olha só, se você perceber, tem pessoas, para você sentir, entender até o que eu estou dizendo, sobre essa vibração, que tem pessoas que falam coisas que nos ferem, pessoas que se encolerizam rápido, com rapidez, se encolerizam, falam muito de si mesmo, aquelas pessoas que desqualificam o outro, que não tem uma palavra agradável, mas só fala do outro. O que é que acontece? Quando você chega perto da pessoa, você já diz assim, e às vezes a pessoa nem precisa chegar perto, quando ela aparece lá em cima, a gente já faz aí, aquela pessoa, ó, vem ali, vamos sair de perto, porque o que ele fala, eu me sinto mal com ele quando ele abre a boca. Então, essa é que é a questão do que a gente fala, a gente vibra. Se a pessoa fala bem também, se é uma pessoa que tem uma coisa boa, que tem condições de ter uma palavra agradável, todo mundo gosta de conversar. É aquela pessoa que vem ali, eu vou ficar aqui esperando, quem sabe ela até bate um papo, me dá um conselho, conversa comigo. Porque a palavra também diz assim, Jesus diz assim, que o homem bom tira boas coisas do seu tesouro, que o coração do homem, não é? Aqui o homem fala do que o coração, isso é Paulo, que ele diz assim, a boca fala do que o coração está cheio. Embora a gente fala sempre que a gente verbaliza o que a mente pensa e é verdade, mas sempre Jesus fala que o homem bom tira do bom tesouro do seu coração coisas boas. Que o homem mau, do seu mau coração, tira as coisas ruins. E que a boca fala do que o coração está cheio. Eu não posso falar coisas boas se eu não vivo coisas boas. E a palavra que nos representa, que é o nosso retrato, que toda essa vibração ao nosso redor torna em torno do que nós conversamos, ela também pode nos trazer problemas, porque se vibramos com a fofoca, se vibramos com a desqualificação do outro, se nos encolarizamos, quase não sai. Então, se a gente não tem uma palavra boa, a gente está vibrando numa sintonia ruim. E o que é que a gente vai atrair para a gente? Os obsessores. Se eu vibro numa frequência ruim dos meus instintos inferiores, é claro que vão se aproximar de mim espíritos também equivocados. Se eu falo uma palavra que vá ferir alguém ao ponto de trazer algum transtorno para a pessoa, eu vou também trazer, e aquela pessoa que muitas vezes recebe aquela palavra e não sabe o que fazer com ela, sofre, ela também está traindo coisas que também não são boas para ela. É por isso que as obsessões muitas vezes se dão pelas nossas palavras. Então é necessária a vigilância. Vigilância. Jesus diz, orai e vigiai. Então é necessário a vigilância para que a gente possa cuidar de nós mesmos. Porque quando a gente fala uma palavra ruim, não é para o outro que faz mal, é para nós mesmos. A pessoa mais prejudicada somos nós. E também, se nós, do nosso bom tesouro, tiramos coisas boas, nós vamos vibrar numa sintonia boa também, numa sintonia do bem, e aí nós vamos atrair espíritos também benfeitores, amigos, espíritos que trabalham no bem, que querem nos ajudar. E olhe só, quando eu falo espíritos, que a gente pode trazer, vibrar e atrair para perto de nós espíritos, não é espíritos só desencarnados, não. São espíritos encarnados também.
as pessoas que vibram numa sintonia boa, elas também têm bons amigos. Elas vão procurar companhias boas. E assim, tanto um como o outro depende de nós. Depende das nossas palavras. E falando dessa ambiência, do que o verbo pode provocar, quem leu Nosso Lar pode ver que no momento em que André Luiz foi atendido, naquela parte em que fala sobre o tratamento, que todo mundo aqui, eu acho que já, quem não leu André Luiz, já assistiu o filme, não é? Ou já ouviu falar. Então, quando ele foi resgatado do umbral e que ele estava no tratamento, em tratamento, aí chegou o espírito, né, Henrique de Luna. E esse espírito, que era médico, foi cuidar de André Luiz. Lembrando que André Luiz também era médico, aqui na Terra. E no momento que ele começou a falar com André Luiz, e que falou do suicídio, e André Luiz disse, não fui suicida. Gostava muito da vida, eu não fui suicida. E ele, olha, André, é porque você não é. Aí ele lembrou que no umbral as pessoas também gritavam lá, suicida, suicida, e ele, eu não sou suicida. E Henrique Luna, cuidando dele, disse que no perispírito, claro que ele estava desencarnado, perispiritualmente, ele cuidava do câncer. E André disse assim, eu sei que eu passei mais de 40 dias internado, eu não fui suicida, eu queria a minha saúde, eu morri por conta de um câncer. Aí ele mas aqui o câncer perispiritual. André disse assim, isso aqui foi causado pela sua conduta, não só pela sua conduta, mas pelas suas palavras, pela sua cólera. Imagine que o câncer no perispírito, gravado pela cólera, pela forma que ele falava com as pessoas, muitas vezes até impensadamente, ele falava ele falava ofendendo as pessoas, ele se encolerizava com facilidade e não tinha autodomínio. Ele não tinha autodomínio. É aquela pessoa que diz assim, quando vê, fala tudo, diz o que está na cabeça, não procura se olhar, né, se vigiar, se assim, sua auto-observação, de se ver o que é que vai falar, passar aquela peneira para saber o que é que eu vou falar. Então, como André Luiz era um homem assim, ele disse para André que tudo aquilo que estava acontecendo com ele foi por causa dele mesmo, do verbo, da palavra, do que ele estava falando. E aconteceu que quando ele estava, Luiz Henrique Luna falava isso com André, completou dizendo que a cólera, naqueles momentos que ele se encolerizava, eu achei até interessante, porque eu não tinha percebido isso no Nosso Lar. Mas ele disse assim, que naquele momento em que André Luiz se encolerizava, aquela vibração de cólera que ia para cima da pessoa, transformava, aquela pessoa absorvia naquele sentimento, e o sentimento que ele tinha era também, né, porque a pessoa colarizada lhe dá aquela vibração, e o sentimento dele também vibrava negativamente e voltava para André Luiz. Ele disse, isso aqui foi a cólera, você jogou e o sentimento da pessoa que abstraiu devolveu para você. Então, olha só, a palavra, quando falada, ela não faz mal só a quem recebeu, mas também, principalmente, a quem conversou, a quem falou. Agora, também, eu falei aqui sobre as obsessões, né, que a gente pode trazer para perto da gente por conta das palavras, mas também a palavra pode ter a sua bondade, né, que é a coisa, sua forma positiva,
que existe palavras que são libertadoras. Quem lembra da passagem quando Jesus curou o paralítico? Que teve aquela parte em que o paralítico, né, os amigos levaram o paralítico, porque na verdade ele estava numa cama, ele não se mexia, e Jesus e foram levar, porque ele esperava até que as águas mexessem para jogar o amigo, e não conseguiam chegar a tempo, porque dizia que as águas eram movidas por anjo e que tinham que jogar, que naquela hora tinha que a pessoa entrar na água e ser curado. Só que naquela hora, nunca a pessoa tinha condições, porque ele ficava em cima de uma cama. Mas quando, sabendo de Jesus, os amigos levaram para Jesus, o paralítico. E o que aconteceu é que Jesus, chegando para o paralítico, falou, olha só, falou, o que é que você quer que eu fale? Jesus disse ao paralítico, o que é que você quer que eu fale? Perdoado estão os seus pecados? Ou que eu fale, levanta-te e anda? Então, ele deu duas opções de escolha para aquele paralítico, porque a palavra de Jesus não aprisionava, a palavra de Jesus libertava. Jesus deu duas opções e muitas vezes nós não damos nenhuma. Não damos nenhuma oportunidade de liberdade às pessoas que convivem com a gente. Nos aprisionamos e aprisionamos as pessoas, muitas vezes no medo, no nosso medo. Eu tenho uma prima, pessoa da família, que morou em Salvador muito tempo e foi embora para São Paulo. Recentemente, ela voltou. Quando ela voltou, ela veio para cuidar da mãe, que estava doente, e eu fui visitá-la. E ela me disse que estava aterrorizada com a violência em Salvador. Aí eu disse, já aconteceu algo com você? Ela, não. É de tanto me falarem. Me disseram que eu não posso mais sair. Me disseram que eu não posso levar meu celular. Que cuidado com minha bolsa. Que cuidado com isso, cuidado daquilo. Olha, cuidado com o sequestro relâmpago. Olha, do dia que eu cheguei aqui, eu só ouço as pessoas aterrorizadas e me trazendo medo. Então, ela disse, eu não sei, eu estou com medo, eu quero ir embora. Eu quero logo ir embora a Salvador, porque eu estou com medo de ficar aqui. Então, o tanto que as palavras podem aprisionar as pessoas no medo. As pessoas ficam com medo de sair de casa. Está todo mundo dentro de casa, às vezes até por medo, só por conta da fala. Por conta do que acontece ao redor. Aí, a exemplo disso, eu moro em Lauro de Freitas e eu estava no interior, fui passar uns dias no interior, um final de semana, um feriado, e encontrei lá uma pessoa que foi inclusive meu padrinho de casamento, que eu tinha muitos anos que não via, mais de 30 anos. E ele me abraçando perguntou, onde é que você anda? Onde é que você andava? Eu disse, Lauro de Freitas. Ele, Lauro, a cidade mais violenta da Bahia. Aí eu disse, não, mas não. Quer dizer, se for, para mim, não sei. Porque eu, até agora, graças a Deus, onde eu moro, eu não vejo violência, eu nunca vi. E eu vou e saio todos os dias, graças a Deus comigo nunca aconteceu nada. Então, se comigo não aconteceu, eu não posso estar aí dando terror, falando para todo mundo que a cidade é violenta, para não acontecer de as pessoas se portarem igual essa minha amiga, minha prima, que veio passear e que saiu daqui com medo. Então, as palavras, elas aprisionam. Você não pode, você não deve, eu não quero que você faça isso, não quero que faça aquilo. E as pessoas vão se envolvendo, ficam com medo e não percebem que quanto mais a gente fala, mais essa vibração de terror se aproxima.
quanto mais a gente vibra nessa energia do negativo, mais nós também vamos entrando nessa sintonia e atraindo também medos para a gente, terror. A gente vai também entrando nessa onda, né? E tem também algo que eu gostaria de falar para vocês sobre a palavra, sobre o verbo, que é tão importante, que tudo diz assim, que foi criado com o verbo. No início, no princípio foi o verbo, não é? O princípio era o verbo, e o verbo era Deus, estava com Deus. Então, tudo é feito com a palavra, porque se a gente perceber, tudo que foi construído hoje, que nós estamos vendo, primeiro houve o pensamento, depois a verbalização, se coloca no livro, que também é uma palavra, né? A palavra escrita. Quantas psicografias maravilhosas que nos ajudam também na caminhada dessa nossa autotransformação, porque se a gente quer também se libertar de obsessão, de obsessores, de espíritos equivocados, nós precisamos fazer a nossa reforma íntima. E uma das formas de fazer essa reforma íntima é vigiando as nossas palavras. Que a partir de agora, poder dizer assim, antes de abrir a boca para falar de alguém, de alguma coisa, primeiro, passar pelas 3 peneiras. Vocês sabem quais são as 3 peneiras da sabedoria? Que diz que todo mundo, se a gente tivesse essa preocupação de passar tudo que a gente ouve e escuta pelas 3 peneiras da sabedoria, o mundo seria melhor. A peneira da sabedoria é assim. Diz que havia um mestre que estava meditando, né? Esses mestres que eles estavam a meditar, e que chegou um dos discípulos, e falar que dizia até que o nome era Iron, e ele chegou para o mestre e disse: mestre, você já viu o que estão falando sobre o nosso irmão fulano de tal? Aí o mestre: venha cá, Iron, antes que você me fale, me diga aí, você já passou essa sua história que você veio me contar pelas 3 peneiras da sabedoria? Não, mestre, mas o senhor ainda não me ensinou sobre esta questão, sobre essa peneira da sabedoria. Eu não me lembro do senhor ter falado. Pois é, Iron, eu vou falar a você agora. E eu aproveito para falar para vocês também, né? E para mim. É o seguinte, ele perguntou: Iron, o que você vai falar? Você tem certeza que é verdade? Não, mestre, eu não sei se é verdade. Eu ouvi falar. As pessoas estão dizendo que é verdade. Mas você pode confirmar que é verdade? Não, não posso. Então, essa sua história passou pela primeira peneira e caiu na segunda peneira. Vamos lá. Essa história que você está falando, você gostaria que o outro falasse de você? O que você vai falar dele? Você gostaria que outra pessoa viesse falar de você? Não, mestre, de jeito nenhum, Deus me livre. Então, essa história acabou de passar pela peneira da bondade. Não pode mais, se não passar agora pela terceira peneira. Iron, você acha mesmo necessário, é importante, é necessário mesmo, que você me fale sobre essa história, você fale desse irmão? Não, senhor. Depois do que você me falou, não é verdade, não sei se é verdade, não gostaria que falassem de mim o que estão falando dele, e agora estou vendo que não tem necessidade de eu falar. Não tem necessidade. Então, já que você diz aprender, você está formado, pode seguir seu caminho.
porque o nosso caminho é esse. Se nós quisermos sermos espíritos melhores, se nós quisermos, né, vibrar em uma vibração melhor, então vamos passar primeiro o que se fala pelas 3 peneiras. Vamos ver primeiro o que se fala. E também, o uso da palavra é tão importante que muitas vezes a falta da palavra também pode trazer dor. Quantas pessoas já se separaram? Por quê? Por orgulho, por vaidade ou por medo. Deixaram de conversar, não tiveram um diálogo. Quantos casais se separam porque não sentaram para conversar, para dizer o que sentem, o que está achando bom, o que não está achando bom, o que não está achando ruim. Então, quantas palavras que não foram faladas, né? Quantas palavras que se calaram e que trouxeram dor. E muitas vezes a gente termina de passar por uma situação assim, eu podia ter falado isso, que seria melhor. E a gente não fala. E às vezes ficamos com isso até toda a encarnação, com esse sofrimento, porque não falei. E, ao contrário disso, também a palavra, aquela palavra que cala, que é o silêncio, também é oportuna. Ao mesmo tempo que pode causar dor a gente não falar no momento que deve falar, ela pode também nos ajudar no momento em que é preciso calar. Quantas vezes um diálogo se transforma em uma briga, em uma discussão, em um conflito, e apenas o silêncio resolveria? Que tal esse exercício de quando a gente perceber que o outro está exaltado, que a outra está irado, ao invés da gente também gritar e falar, a gente calar. Fazer silêncio. Quantas vezes o silêncio é um remédio também. Então, a gente tem que ter o tempo de calar e o tempo de falar. Né? O tempo de silenciar. Porque o silêncio também tem a sua importância. E também tem aqueles momentos em que a gente não pode nem abrir a boca, que o outro já vai nos condenando, né? Quando a gente está numa conversa, quando vai abrindo a boca, o outro já vem condenando, já vem gritando com você, aí você pode fazer igual o apóstolo Paulo, que ele diz assim, um homem pacífico eu sou, mas em eu falar, abrir a boca para falar, eles já estão em guerra. Então, nem você começa a falar, as pessoas já estão em guerra. Então, já que estão em guerra, então, o conselho é silenciar nesse momento. Aguardar. Aguardar o tempo, porque diz que nada melhor do que a palavra dita ao seu próprio tempo. Porque não adianta, na hora da discussão, cada um quer falar mais alto. E nessa de falar mais alto, ninguém escuta ninguém. E vai os conflitos, vai a desavença e muitas vezes a separação. E a palavra não é para separar. A palavra é para juntar. É para unir as pessoas. A palavra é para unir as pessoas. Então, vamos começar a perceber em nós o que podemos fazer como espíritos imortais, de olhar para o outro também como espírito imortal e perceber nele que ele também precisa de ajuda, que precisa também do nosso silêncio, que precisa da nossa bondade, da nossa caridade. E se vocês já tiverem lido também o livro Amor Sempre, de Adenauer, o livro vem com umas 2 ou 3 páginas, onde fala assim, a linguagem do amor. Gente, quem tem esse livro, ou quem quiser adquirir, ou pesquise na internet, que tem a linguagem do amor. O amor como linguagem. Então, ele fala sobre essa importância da gente ter o amor, transformar nossas palavras em amor.
Porque eu falei muito em palavras, mas as palavras também têm que ter atitude. As palavras têm que ter a prática. Se eu falo de amor e eu não vivo o amor, então as minhas palavras não vão ser ouvidas. Tem até quem diga assim, que quando vê uma pessoa falando algo que não vive, costuma dizer assim, olha o cão pregando quaresma, não é assim? Quer dizer, você está pregando quaresma. Então, porque destoa você falar o que você não vive. A prática está distante da palavra, então destoa. Então, a gente tem que, o que a gente fala, nós temos que viver. E é isso que na linguagem do amor, que a Adenauer traz, falando sobre que Jesus, tudo que Jesus falou, que Jesus não escreveu nada. Todo mundo sabe disso, né? Que Jesus não escreveu nada. Mas olha só, as palavras dele até hoje, a gente aqui falando sobre elas. Por quê? Porque Jesus falava com autoridade moral. Ele falava o que vivia. Então, ele tinha autoridade moral. E é isso que nós também precisamos ter, autoridade moral. Porque quando isso é normal, no nosso dia a dia. Quando você conhece uma pessoa que tem essa autoridade moral, que vive, que fala e vive o que pratica o que fala, então é uma pessoa que você dá importância às palavras, você respeita. Todos nós respeitamos pessoas que vivem o que falam. E a linguagem do amor, o amor como linguagem, ele nos traz isso, que o amor é uma linguagem universal. Em qualquer país, a linguagem é a mesma, a linguagem do amor. E que todo aquele que se reveste do amor, a sua linguagem é audível. Se você fala com amor, todo mundo vai lhe ouvir. Então, é audível, a pessoa é atraído pela palavra quando ela é impregnada de amor. E nós temos também Paulo, né, que todo mundo conhece, que ele diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, de nada me serviria. Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Então, não adianta nada o que eu falar, o que eu dizer, o que eu verbalizar, se eu não tiver dentro de mim este amor. E para que a gente tenha esse amor, para que a gente tenha uma palavra audível, uma palavra saudável, então é preciso que a gente esteja próximo do Evangelho de Jesus. Estejamos próximo do que Jesus nos deixou. Porque aquilo como eu já disse antes, o coração fala, a boca fala, que o coração está cheio. Então, meus irmãos, eu gostaria apenas assim de deixar essa mensagem para que, a partir de hoje, qualquer palavra, a partir de agora, qualquer pensamento, qualquer palavra que a gente possa dizer, que ao pensar, que a gente faça um filtro. Coloque um filtrozinho para que, assim, será que isso que eu vou falar é verdade? O que eu estou tendo bondade? É necessário eu falar? Porque nós todos falamos de tudo. Inclusive, quando se perguntar assim, alguém aqui dá falso testemunho? Pode ser que diga, não, eu nunca dei um falso testemunho. Mas eu digo, aqui todo mundo dá, inclusive eu. Sabe quando? Num lugar simples, hora simples, que alguém vem falar de alguma pessoa, a gente não sabe se é verdade ou não. Mas a pessoa fica assim, diga aí, não é? A gente, para até se livrar da pessoa, é. Não acontece isso? Então, isso é um falso testemunho, que a gente não percebe que está fazendo. Então, é o cuidado. Se a pessoa está falando de alguém e quer a nossa afirmação, não vamos dar essa afirmação. Ela que tem
o pensamento dela, que sabe das coisas dela, que fique para ela. Mas que você, que a gente consiga não se envolver com essas vibrações que não sejam vibrações prostradas no amor. Então, que Deus abençoe a todos e que nossa palavra seja uma palavra audível, saudável e envolvida nesse amor. Muito obrigada.